O Grêmio apresentou proposta e está muito perto de contratar um jogador que é da seleção peruana, que joga no Alianza Lima, mas que nasceu no Japão. Eric Noriega. A notícia surgiu lá no Peru e eu confirmei nas últimas horas. E tenho detalhes. Por que o Eric Noriega? Por que o Grêmio está atrás dele muito perto de contratar esse jogador? Ele é uma indicação de quem? Do Mano Menezes? É uma contratação que o Marcelo Marques está ajudando e indicou, ou é uma contratação do Grêmio? Mas, se não fosse o Eric Noriega, já tinha um plano B, que também joga na América do Sul, joga no Equador. O que se fala sobre o Eric Noriega e qual é a história desse cara que joga como zagueiro e como volante e que, repito, está muito perto de jogar pelo Grêmio. É esse o assunto do vídeo de hoje. Bora pra cima, gente. Se tu chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, pode te inscrever e ativar as notificações do canal. Essa notícia do Eric Noriega surgiu com o repórter Kevin Pacheco, um repórter peruano, e depois outros vários veículos peruanos confirmaram. O Eric Noriega, ele tem 23 anos e as fontes variam aqui, tá? Cada site diz uma coisa, mas a informação é que ele tem entre 1,82 m e 1,85 m. Ele é mais alto que os volantes do Grêmio hoje. O Noriega nasceu na cidade de Nagoya, no Japão, filho de um pai peruano e de uma mãe que é peruana e japonesa. E ele começou a jogar futebol no Japão em 2020, né? Passou por mais de um clube no Japão, não conseguiu ter muita oportunidade lá, e aí em 2023 começa a jogar no futebol peruano. E em 2024 ele chega no Alianza Lima. E nessa temporada ele é um dos destaques do Alianza Lima. Alianza Lima que eliminou o Grêmio na Copa Sul-Americana. Jogou contra o Boca nas fases preliminares da Libertadores, eliminou o Boca dentro da Bombonera. Entrou na fase de grupos da Libertadores no grupo do São Paulo. Aí caiu para a Sul-Americana, enfrentou o Grêmio nos playoffs e eliminou o Grêmio. Pois bem, ele inclusive foi convocado recentemente para a seleção peruana. Eric Noriega. A notícia no Peru é que são 2 milhões de dólares por 80% dos direitos do Eric Noriega. Uma fonte minha disse que ouviu exatamente esse valor, tá? Mas pode ser que tenha uma variação aí na quantia, pode ser um pouco mais, um pouco menos, a gente vai ter que esperar as próximas horas para ter detalhes sobre isso. Por que o Eric Noriega? O Eric Noriega, a primeira informação aqui, ele é um nome indicado pelo Grêmio, pela Central Digital de Dados do Grêmio, a CDD. Não é um nome apontado pelo Mano Menezes, não é um nome apontado pelo Marcelo Marques, que vocês sabem, botou grana à disposição para contratar o Roger Guedes, desistiu do Roger Guedes e disse que pode ajudar o Grêmio a contratar outros jogadores. Mas então a informação é que o Noriega foi uma descoberta da CDD, tá? E por que começou-se a olhar para o Peru e para outros países? Porque no Brasil não se encontrou nenhum volante com as características que a diretoria e a comissão técnica buscam. Jogador com menos de 7 jogos do Campeonato Brasileiro, zero. Não tem. Então o Grêmio começou a olhar para o mercado sul-americano, tá? O Eric Noriega é elogiado pelas pessoas nos bastidores do Grêmio por ser alto, um jogador de imposição e que na carreira já jogou como zagueiro e como volante e que vem de uma boa temporada, tá? Outra informação que me foi passada pela fonte com quem eu falei é: as referências são boas. Falaram bem do jogador, além dos dados, além dos vídeos, tá? Falaram bem do comportamento, tal e tal e tal. Por que o Eric Noriega? Por essas características. Se não fosse ele, o Grêmio inclusive já tinha um plano B, que analisou, que buscou informações e que ficou a um enter de mandar proposta. Esse jogador se chama Leonay. Leonay, um brasileiro que joga no Barcelona de Guayaquil. Presta bem atenção. Se não fosse o Noriega, seria o Leonay. Eram esses dois nomes. O Grêmio estava entre o Leonay e o Noriega. O Leonay tem 30 anos, tá? É brasileiro, passou pelo Plaza Colônia do Uruguai e foi formado no Comercial de São Paulo. Ele é um dos destaques do Barcelona de Guayaquil na temporada, em desarmes e lançamentos, e foi um nome analisado. No entanto, o Grêmio escolheu o Noriega por ser mais alto e mais jovem. Então o Grêmio foi em Eric Noriega. A outra opção era um brasileiro do Barcelona de Guayaquil. Só para lembrar vocês, além de não ter jogadores no mercado brasileiro, o Grêmio vive um contexto dentro do elenco muito difícil sobre volantes. O Dodi
é o titular, incontestável, e o Dodi não é alto e não tem as características para ser incontestável no Grêmio, tá? Ele não é o cara. Aí vamos lá, o Vila Sante está machucado, a situação do pubis é real, ele tem um problema no pubis, e isso debilita ele e faz com que ele, inclusive, não jogue em algumas partidas, ou quando joga não está a 100%. O Edenilson não aguenta jogar de volante, está muito claro. O Camilo não virou, não deu certo, e já se sabia que isso ia acontecer. E o Cuejar não joga. Então o Grêmio não tem volante. Hoje o Grêmio não tem volante. Tem o Dodi, que tem que se virar em 2, 3, e dependendo do jogo ele não consegue porque não atinge esse nível. Então o Grêmio está buscando um volante assim, com essas características, porque precisa. São características que podem se assemelhar às características do Kaique do Juventude, que o Grêmio chegou a negociar, teve um acordo e desistiu pela questão do joelho do Kaique, né? Então, o Noriega vem para ocupar essa vaga que o Grêmio tentou no Brasil de todas as formas e não conseguiu encontrar. Para finalizar, esse dinheiro, cerca de 2 milhões de dólares por 80% dos direitos, ele não tem ajuda do Marcelo Marques. Esse dinheiro sai dos cofres do Grêmio. É essa a informação. Marcelo Marques não foi procurado para colocar dinheiro nesse negócio. O Grêmio está tocando esse negócio com recursos próprios, tá bom? Então, Eric Noriega, um volante peruano-japonês, está muito perto de jogar no Grêmio. Eu confesso para vocês que eu não conheço o Noriega, tá? E nos jogos do Grêmio contra o Alianza Lima, eu não reparei nele. Eu não conheço esse jogador, tá? Sei que o Alianza Lima é um dos maiores clubes formadores do futebol peruano. Sei que o Alianza Lima é um dos maiores clubes do Peru. Os clubes por onde o Noriega passou no Japão também tem algum histórico de promover jovens, né? O Shimizu Pulse. Mas eu não conheço esse jogador. Não conheço esse jogador. O currículo dele é um currículo discreto, né? Mas, conversando com várias pessoas, né, nas últimas horas, uma delas me disse, cara, esse moleque é bom, ele é promissor. Ele é promissor. E o Alianza Lima pode estar tentando ficar com um percentual dele aí, e por isso que a negociação ainda não fechou. Eu confesso que eu não conheço o jogador. Tá? E é uma aposta. É uma aposta. Tá? Faz o seguinte, deixa nos comentários aqui se tu conhece o Noriega e o que tu acha da contratação desse jogador. Porque necessidade o Grêmio tem. Agora, se ele vai resolver, aí é outros 500, tá? Vamos nos falando, eu volto aqui com mais informações em edição extraordinária como esse vídeo. Mas não te esquece que segunda, quarta e sexta tem live aqui no canal. Combinado? Gente, muito obrigado, até a próxima. Tchau.